Queria convidar você a abrir no Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, no capítulo 11. Nós vamos ler bastante, 45 versículos. A história da ressurreição de Lázaro. Evangelho de João, no capítulo 11. Lidando com a dor. Havia um homem chamado Lázaro, era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, aquele muito crente, sempre Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ele se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se a seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. E para mim
Esse é o auge da revelação da humanidade de Jesus e é o cerne da mensagem de hoje. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. E muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Que essa história, Senhor, tão bonita, tão profunda, possa, neste momento de dor e de sofrimento, fazer diferença no nosso coração, Pai. Visita aos que sentem dor, aos que tiveram perdas, que se sintam abraçados pelo Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Muitos tipos de dor. Talvez porque eu sou um pastor, eu todos os dias estou lidando com a dor e às vezes preciso trabalhar o meu emocional porque vem notícias de dor de todos os lados. Vem pedidos de oração de todos os lados, então eu tenho contato com a dor e de alguma forma a dor chega a ser até o meu instrumento de trabalho. A dor da rejeição. Quando aquela se sente rejeitado. Se sente rejeitado pelo marido, se sente rejeitado pela esposa, se sente rejeitado pelos filhos, se sentem rejeitados pelos pais. E nessa pandemia cresceram os conflitos e o sentimento de rejeição. Solidão. Pessoas se sentem solitárias pelo isolamento e sentem dor por isso. Isso dói. Algumas pessoas realmente estão isoladas, sem ter contato com nenhuma outra pessoa. Eu vi alguns casos assim de pessoas que estão sozinhas em seus apartamentos, sem ter contato com absolutamente ninguém. Tive um reencontro virtual por meio de WhatsApp de um amigo, com um amigo. Descobri que ele viveu uma experiência do divórcio no ano passado e que está sozinho em seu apartamento e que de dia, quando ele sai para trabalhar, as coisas ainda são suportáveis, mas voltar para o seu apartamento sozinho é insuportável. A dor da desesperança, no sentido de quando as coisas vão mudar? Será que vão mudar? Muitas pessoas desesperançosas, o cenário político não ajuda, as redes sociais muitas vezes também não. A dor da violência, e olha, durante a pandemia, muita violência.
durante a pandemia, cresceram absurdamente os casos de violência doméstica. A dor da traição, a dor do fracasso, a dor da falta de amor. A dor da falta, nós temos atendido famílias, inclusive voltaram a chegar cestas para nós, e se você quer doar, você pode fazer isso, você pode procurar a mim, pode procurar até mesmo a Nancy, e nós vamos encaminhar pessoas necessitadas do pão cotidiano. Você pode ofertar também. E por último, e talvez a mais dolorida de todas as dores, a dor da perda, a dor do luto de pessoas que partiram. Semana passada foi muito difícil para mim. Fiquei mais quieto, silencioso em casa, porque estava vivendo um pouco essas dores que eu estou partilhando com você, principalmente a dor do luto por algumas pessoas. Em geral, a dor, ela está relacionada a coisas que perdemos, a pessoas que perdemos. Quem perde o emprego, perde, de alguma forma, a dignidade, perde o conforto emocional de saber que naquele dia X o sustento vai chegar para sua casa. Então vive uma espécie de luto também. Perde o status social. Começa a viver os problemas com a autoimagem. Pessoas que vivem suas dívidas começam a se sentir fracassadas, começam a se sentir menores do que as outras pessoas. Pessoas perderam sonhos. Pessoas perderam pessoas. Esse é o cenário de dor. E a questão hoje que nós vamos tratar é o que nós vamos fazer com essa dor. Como lidar com a dor. Existem muitas formas de lidar com a dor. Eu tenho amigos que lutam contra a compulsão. Lutam contra o alcoolismo, por exemplo. São pessoas que no momento de dor mergulham, tentam lidar emocionalmente com a dor na busca por um prazer desenfreado. E aqui não vai um julgamento, é só uma constatação. Mergulham na bebida, no alcoolismo. Mergulham nas drogas. Mergulham nas festas. Um amigo que anda muito de bicicleta disse que é muito comum ele no sábado de manhã, andando de bicicleta em alguns lugares rurais, encontrar gente na negação, nas festas. Não estão conseguindo lidar com a dor, então querem lidar com a dor por meio dessas festas, fumando demais, trabalhando demais, estudando demais, bebendo demais, comendo demais. E será que são maneiras saudáveis de lidar com a dor? De lidar com o sofrimento? Eu acho que essa pergunta, como eu estou lidando com a minha dor e com o meu sofrimento? E a partir da leitura desse texto, eu queria propor algumas formas de lidar com a dor, com a perda e com o sofrimento. Eu disse que o versículo que mais destaca para mim a humanidade de Jesus é que Jesus chorou. E quando nós perdemos alguém que a gente ama,
nós precisamos chorar. Quando nós perdemos algo que é precioso para nós, nós precisamos chorar. Quando está doendo em nós, nós precisamos chorar. É interessante porque Jesus sabia que iria ressuscitar a Lázaro, mas mesmo assim ele chora. Ele chora e ele se permite na sua humanidade ser visto chorando. Precisamos chorar. Essa é a primeira lição de hoje. Nós precisamos chorar as nossas dores e as nossas perdas. Mas pastor, o que acontece se nós não choramos? Vou contar uma história resumida para vocês. Quando eu era adolescente, vivemos uma experiência em casa de viver uma explosão da panela de pressão. A minha avó, que gostava de arear a panela, e era muito minuciosa, ela colocou um palito de dente para limpar o bico da panela de pressão. E alguém chamou ela enquanto ela fazia isso. E ela esqueceu um palito de dente quebrado dentro do bico da panela de pressão. À noite minha mãe chegou, foi fazer uma carne louca. Aliás, pode ser coisa de pobre, mas eu adoro. E quando nós voltarmos a nos ver pessoalmente, pudermos ir nos aniversários, se tem um aniversário que eu gosto, é aniversário que tem carne louca. Não pode me chamar. E salsicha também, pão com salsicha. Não faz bem, mas eu gosto. Mas a minha mãe foi fazer a carne louca e a carne foi a mais louca de todas, porque explodiu a cozinha. Graças a Deus minha mãe não estava do lado da panela de pressão, mas o fogão sucumbiu, a panela explodiu para cima, o teto inteiro ficou que era só carne louca. Porque a pressão da panela não tinha para onde escoar. Assim acontece em você quando a pressão psíquica, a pressão emocional, a dor não tem para onde escoar. Quando a gente quer se fazer de forte demais, quando a gente não se permite chorar. Essa pressão ela vai sair, e ela vai sair por algum lugar. Talvez saia por meio de uma compulsão, talvez saia por meio de uma somatização, pessoas que adoecem no corpo. Por quê? Porque não se permitem chorar. Porque sempre precisam ser fortes demais. Meus irmãos, se até Jesus chorou, quem somos nós para nos fazermos de forte demais? Chore a sua dor. Se permita chorar. A Roseni do Celebrando conta uma história interessante que quando lá no Celebrando de São Paulo, alguém começa a chorar no grupo de partilha, as pessoas não vão ali para consolar, porque eles acreditam que algumas pessoas nunca choraram suas dores. E que às vezes o processo de consolar atrapalha o processo dessa pessoa colocar tudo que ela precisa para fora, toda a dor, todo o sofrimento. Então, chore. Entre para dentro do seu quarto e chore. Chore com as pessoas que você ama, mas se permita chorar. Essa é a primeira lição. Segunda lição deste texto é: mova-se, se mexa. A partir da voz daquele que é o Senhor das nossas almas, se mova. Jesus está chorando, mas de repente dá uma ordem inusitada. Ele diz: retirem a pedra. A irmã de Lázaro fica inconformada, diz: meu Deus, ele já está morto há 4 dias. Ele já cheira mal, Senhor. Jesus fala: mova a pedra.
Eu escutei uma canção há um tempo atrás que diz para Deus remover a minha pedra. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, né? Muda a minha história. Eu acho bonita essa música. Mas eu acho que o mover a pedra não é de Deus, o mover da pedra é nosso. A partir da voz de Deus, somos nós que movemos a pedra. Mova-se. Tenha contato com as outras pessoas. Converse com outras pessoas. Procure ajuda. Mova-se. Procure terapia. Tem uma pessoa que não é da nossa comunidade de fé, mas ela é muito interessante. Ela sempre que encontra comigo, ela diz: pastor, eu vou te procurar. E aí de vez em quando a gente se fala no WhatsApp, mas ela nunca tem tempo, ela nunca tem horário. Ela sempre arruma uma justificativa para dizer que ela não pode estar. Que interessante. Eu fico pensando, por mais que eu queira ajudar, existe a parte dela. Eu não vou até ela porque ela precisa me procurar. Porque é o passo de fé dela. E quando a gente se põe a conversar com as pessoas, a orar com as pessoas, Deus vai revelando no cotidiano os seus pequenos milagres. Quando a gente se propõe a se mover e pedir ajuda, Deus vai fazendo os seus milagres. Quando a gente se propõe a fazer terapia, Deus vai fazendo os seus milagres. Quando a gente se propõe a estar no grupo do Celebrando a Recuperação, mesmo que por meio virtual, Deus vai fazendo os seus milagres. Aprenda, entenda e aprenda. Eu coloquei aqui versículo 32 e 39 que eu queria destacar com você. Versículo 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E o versículo 39 diz: Tirem a pedra, disse ele. E disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Eu não acredito que tudo, absolutamente tudo, faz parte do propósito de Deus. Tem coisas que a humanidade vive que é consequência do pecado, inclusive do pecado coletivo. Eu não sou daqueles que acredita que a Covid foi algo que Deus enviou. Eu acredito que a Covid foi uma permissão de Deus diante das maldades da humanidade, da forma com que exploravam e exploram predatoriamente o mundo. Sabe que esse vírus nasceu num mercado japonês, no mercado chinês, no mercado chinês, onde os animais eram negociados de forma irresponsável, de forma predatória. E eu acredito que algumas pessoas viveram a consequência desse pecado. Mas tem aquilo que é propósito de Deus também. Tem aquilo que Deus quer nos ensinar. Nem tudo a gente consegue compreender completamente, mas existem coisas que nós podemos compreender. E a gente busca em Deus, como superar? E Deus pode nos ensinar em meio à dor e o sofrimento. Como superar, Senhor? Revela a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Visitei alguém em luto essa semana, com distanciamento social, com máscara, mas visitei e a pessoa disse para mim: é momento de ficar parado, ouvindo, aprendendo e dizendo: Senhor, para onde eu devo ir? Para as coisas mais importantes, eu digo, né? Eu devo mudar? Não devo mudar? Devo fazer isso ou aquilo? Coisas importantes, passos importantes, sob a direção de Deus. Por último,
versículo 25 diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? O Senhor Jesus pergunta. E eu te digo, nessa noite, você crê nisso? Visivelmente nós vivemos tempos difíceis. Nós nem sabemos ainda quantos mais vão perder a vida por causa da pandemia. E é momento de resgatarmos a esperança na ressurreição. De que vivemos com o Senhor e partirmos com Ele. Enquanto estamos aqui, Ele segue conosco todos os dias, por meio do Consolador, quando olhamos para dentro de nós, no mover do Espírito. Mas se partirmos, partimos com Ele. Partimos na esperança de ver a sua face. Partimos na esperança de que Ele há de enxugar dos olhos toda a lágrima. E que lá não haverá mais dor, nem sofrimento, nem morte, e nem choro. Porque Ele há de enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Então, se você perdeu alguém, acredite na ressurreição. Volte, resgate a fé na ressurreição. Agora, não por isso nós vamos ser irresponsáveis, andar sem máscara por aí. Não é disso que eu estou falando. Faça a sua parte. Até por respeito às outras pessoas. Mas, se por acaso adoecer, ou se por acaso alguém adoecer, ou se você por acaso já perdeu alguém, creia na ressurreição. Um dia nós vamos estar com Ele face a face, Ele vai mostrar as marcas nas suas mãos e vai dizer, foi por amor. Vamos pensar sobre como enfrentar essas dores e essas perdas. Cuidado. Cuidado para não sufocar essa dor, não se permitindo chorar. Cuidado para não querer se fazer de forte demais e não procurar ajuda. E principalmente, cuidado com as compulsões. Muitos vícios surgiram em meio à pandemia e alguns desses vícios são muito difíceis depois de se largar. Até mesmo vício na televisão, vício em aparelho de celular. Tem pessoas extremamente viciadas em aparelho de celular. É um jeito de lidar com a dor, então isso me traz prazer. Eu estou aqui na rede social, eu estou aqui. Estou falando que você não possa fazer isso. Por exemplo, vício em comida. A Bíblia fala sobre isso, sobre a glutonaria. Toma cuidado. Se você percebe que está comendo demais, procura ajuda. Procura terapia. Se monitore mais. Vício em compras. Tudo isso são formas de lidar com a dor que estão subentendidas, mas é assim que as pessoas lidam. Que a gente consiga lançar aos pés da cruz toda a nossa dor. Não sou cantor, mas queria encerrar cantando esse refrão que diz: firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. Tirei num tom muito alto, aí não consigo cantar o restante. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração.
pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Visita a todos aqueles que estão vivendo a dor, a perda e o luto, Senhor. Que essas palavras possam vir como bálsamo e consolo, que o Teu Espírito possa nos usar e que o Senhor possa se revelar de forma notória, de forma milagrosamente notória para todas essas pessoas que vivem a dor e o sofrimento. Que o Senhor os abençoe e os guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre cada um deles, tenha misericórdia de cada um deles. Que o Senhor sobre eles levante o seu rosto e lhes dê a paz que excede todo entendimento, que guardaria os nossos corações em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.